Bem-vindas todas as pessoas à plataforma Plant Talks. Hoje, com uma entrevista exclusiva com o Dr. Edis Milaré, fundador e titular da Banca Milaré Advogados, professor e especialista em direito ambiental. Bom dia, Dr. Edis, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade ímpar que vocês me dão. Perfeito, Dr. Edis. O senhor já foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e hoje o Brasil inicia uma fase de transição ecológica. Tudo isso para a preservação do meio ambiente e manutenção e aumento da produtividade no campo. Como é que o setor sucroenergético, Dr. Edis, pode contribuir para essa transição ecológica? Marco, é dispensável dizer, mas não faz mal insistir. O setor, vamos dizer assim, da cana-de-açúcar, né? O setor do agronegócio, focando especificamente cana-de-açúcar, sempre foi um vanguardeiro na produção de energia limpa. Quem não conhece o Proálcool, enfim, todas as medidas que foram até hoje encetadas nesse sentido e que foram exemplos brasileiros para o mundo em termos de transição energética. Sim, Então, eu não tenho dúvida em dizer que é lugar comum, mas eu quero dizer que o agronegócio é, sem dúvida alguma, o carro-chefe da economia do nosso país. E, especificamente, o setor sucroenergético representa um papel de primeiríssima linha nessa transição energética, que não é só interesse nosso no Brasil, mas é algo que ocupa a atenção mundial. O nosso país tem os olhos mundiais sobre si por ter certos atributos que normalmente não se encontram nos outros países. Amplas áreas agricultáveis, recursos hídricos abundantes, biodiversidade ímpar, sem par. Então, o exemplo que São Paulo está dando nesse setor e o Brasil como um todo empolgam toda a visão que o mundo tem dessa importante contribuição que podemos dar para a transição energética, evitando a produção desenfreada dos gases de efeito estufa que criam problemas muito sérios no enfrentamento das mudanças climáticas. perfeito, doutor Edis. Agora, essa transição vai implicando em muita legislação nova e em muitos ajustes nas leis já existentes. O senhor, a gente sabe, tem um livro muito importante para o setor, que é o Direito do Ambiente. Ele já está na 12ª edição, mas o senhor já está atualizando para a 13ª edição. Ou seja, há muita novidade aí que o produtor rural precisa estar antenado, precisa estar bem informado nesse sentido. Há um tema que gostaria de tratar em especial com o senhor, que são os embargos declaratórios em torno da ação direta de constitucionalidade número 42, lá em curso no Supremo Tribunal Federal. Essa ADC define a identidade ecológica e a sua aplicação em relação aos biomas. Uma linguagem que a gente possa entender, que o produtor possa entender, doutor Edson, como é que está isso lá no Supremo e como é que vem isso em forma de legislação para o produtor, em particular a questão da identidade ecológica e a sua aplicação em relação aos biomas? Se me permitir, Marco Antônio, um pequeno retrospecto para deixar isso muito claro. Por favor. Propuseram aí partidos políticos, tal, uma série, e o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República, propuseram algumas ações diretas de inconstitucionalidade, isso há tempo atrás, que visava, na verdade, acabar com o Código Florestal. E essas ações diretas de inconstitucionalidade e essa ação direta de constitucionalidade a que você faz referência foram, assim, muito importantes no momento em que o Supremo acabou por julgá-las num único julgamento, porque convalidou, disse, não, o Código Florestal passou por um escrutínio muito grande lá no Congresso Nacional, dezenas, centenas de audiências públicas, e esta é a expressão do comando do Legislativo
que votou favoravelmente à edição desse Código Florestal e rechaçou, portanto, aquele intento de se matar o Código Florestal. Só que, apesar de o julgamento do Supremo ter sido inteiramente favorável ao Código Florestal, como votado e aprovado em 2012, foram interpostos embargos de declaração a respeito de alguns itens, mas que, para o que interessa ao setor, né, eu queria chamar a atenção apenas a esse item a que você faz referência, Marco Antônio, ou seja, o Supremo, e aí, pela palavra do ex-ministro Marco Aurélio, rechaçou a aplicação do termo bioma que o Código Florestal utilizava para fins de compensação de áreas de reserva legal, quando a pessoa, produtor rural, não tinha reserva legal na sua inteireza, ele podia compensar dentro do mesmo bioma. O Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, falou, não, dentro do mesmo bioma, não. Aqui há que se entender que tem que haver, para a compensação daquele que não tem reserva legal, tem que se entender a mesma identidade ecológica. Veja, para o leigo isso é muita coisa, mas pelo menos bioma, o Marco Antônio, é um termo científico, mas que tem definição clara, apesar de ser um termo muito fechado, mas tem definição clara, assim como é o bioma do Cerrado, assim como é o bioma da Mata Atlântica, o bioma Amazônia, e vai daí para frente. No momento em que se fala a mesma identidade ecológica, se restringe a possibilidade de se fazer a devida compensação em outros recantos que não especificamente na propriedade onde não existe a totalidade de reserva legal. Só que o que vem a ser identidade ecológica? Até hoje ninguém soube definir. E o Supremo estava se encaminhando nos julgamentos virtuais por entender que deveria se preservar essa terminologia, ou seja, identidade ecológica, o que representaria restrição dentre as muitas que já existem para o produtor rural. Só que agora houve uma reversão por conta de um trabalho muito forte das entidades, das associações. Eu queria até me permitir dizer que tive a oportunidade de fazer um parecer para os produtores rurais da região do Pantanal, não é? Pedindo ao Supremo que mantenha aquilo que o Código Florestal dizia, ou seja, eu posso compensar no bioma, que é uma área muito mais extensa e mais fácil de ser atendida pelo produtor rural. E o Supremo, que inicialmente vinha mudando de posição, agora disse que isso vai ser decidido num julgamento presencial e, pelo último voto que eu pude perceber do ministro Barroso, parece que está havendo uma tendência de reverter, ou seja, de atender mais aos interesses do produtor rural, que vai poder, diante da necessidade de compensação de reserva legal, poder compensar de uma forma mais ampla, mais tranquila para ele, do que se nós fôssemos respeitar aquilo que está se querendo impor, que seja da identidade ecológica. Então, nesse momento, doutor Edson, dia 6 de março de 2024, estamos fazendo aqui a nossa conversa, a tendência no Supremo é de facilitar a vida do produtor, de permitir a compensação em outra área que não seja a dele. Ou seja, o sujeito planta uma soja numa terra e ele pode compensar esse plantio em outra. Seria isso? Mas só que em outra mais extensa, você tem mais poder de escolha. Ok. Porque o bioma é um termo muito mais amplo, abarca muito maiores possibilidades de opções para o produtor rural do que a terminologia identidade ecológica, que aí vem lá o técnico e diz, mas não tem o mesmo diâmetro da altura do peito, quer dizer, aquela tecnologia que às vezes utilizam não para ajudar, mas para dificultar a vida do produtor rural. Então, o Supremo, a meu ver, está se encaminhando por reconhecer algo que vem ao encontro e não de encontro aos interesses do produtor rural. Agora, aquele produtor que preservou dentro da sua propriedade,
uma reserva legal, como era o espírito inicial do Código Florestal, ele agora vai, se o Supremo concretizar essa tendência que o senhor aponta, de compensação no bioma, fora da sua propriedade, mas em outros lugares, esse produtor poderá usar a reserva para plantio ou para o gado? Não. Se diz caso ele tenha preservado e... Ele está preservado hoje. Ele foi com a soja até aquela área de floresta que ele tem que guardar. Se mudar a Certo. compreensão do Supremo, ele vai poder usar essa área de reserva antiga para plantio e compensar em outra região? Veja, se ele respeitou até a decisão do Supremo e venha uma decisão contrária agora, ele não sofrerá nenhum prejuízo, porque aí é fato consumado, é direito adquirido, é direito, vamos dizer assim, a manutenção do status quo dele, se aquilo for melhor para ele, que isto seja obedecido, não é? Isso é Perfeito. princípio legal constitucional que nós não podemos deixar que sejam comprometidos aí por uma interpretação canhestra de uma decisão que o Supremo venha a emitir. Perfeito. Então, nesse momento, pode haver uma certa tranquilidade do produtor no encaminhamento dessa questão no Supremo, graças à ação das entidades de classe, graças à ação aí Exatamente, dos que agem sobre o exatamente. Supremo defendendo posições. Felizmente, Marco Antônio, aqui como observador de fora, o setor é extremamente importante e, ao mesmo tempo, tem sido extremamente responsável. Eu acompanho pela imprensa aí, inclusive tenho conversado muito com o Chico Graziano, que é uma pessoa que também foi secretário de Estado e que é um expert no assunto. Eu vejo que o produtor rural ainda sofre, ele padece de uma insegurança jurídica muito grande diante dessa legislação que é um absurdo, é uma pletora, é um conjunto de leis que se faz no dia a dia que mesmo os expertos não conseguem acompanhar. Imagina Pois o é. produtor rural ter que acompanhar, isso é um verdadeiro absurdo. Ele ter que andar daqui para frente com o advogado a tiracolo, porque tais e É. tantos são os caminhos que ele deve cumprir e acompanhar, que ele consegue realmente dar conta de tudo, né? Daí, doutor Edson, a importância ainda maior dessa entrevista para esclarecimento. Eu queria tocar mais em dois pontos que realmente causam muita preocupação entre os produtores: a questão do cadastro rural e do programa de regularização ambiental. O que é que o senhor pode nos atualizar a respeito desses dois temas? Marco Antônio, este é um dos assuntos que mais me preocupam, porque, vejam, quando se criou o Cadastro Ambiental Rural no Código Florestal de 2012, isto veio assim como uma notícia alvissareira, nós passaríamos a ter uma política pública de controle da utilização ordenada do solo, e realmente houve uma correspondência aos anseios do legislador, ou seja, praticamente todos aqueles que tinham a obrigação de fazer o seu cadastro ambiental rural, eles fizeram. Ou seja, o produtor rural, no caso que nos interessa, cumpriu a sua parte. O rurícola, de uma forma geral, cumpriu a sua parte, fez o seu cadastro ambiental rural. Só que se trata daquilo que juridicamente se chama de um ato declaratório, né? Em que o produtor rural declara quais são os atributos e quais são os problemas que a sua propriedade tem. Se ele satisfaz a previsão legal de proteger áreas de preservação permanente, se ele tem a sua reserva legal devidamente identificada e implantada, ou se não tem, se ele tem déficit, ele aponta ali para, com base nisso, se fazer, caso necessário, uma regularização ambiental. Aí vem o PRA. Então, o cadastro ambiental, o CAR, está umbilicalmente ligado ao programa de regularização ambiental. Só que o cadastro foi um sucesso e o PRA, de outro lado, tem sido um insucesso. Insucesso por quê? Se nós pegarmos em termos de Brasil, não chega a 5% as validações dos cadastros ambientais rurais.
como eu disse, eles precisam ser validados para, em havendo déficit, em havendo passivo, se estabelecer a forma de correção através do PRA. E Certo. só se O faz Programa de PRA Regularização se o Ambiental. PRA estiver validado. E, ao contrário do Estado de São Paulo, que, felizmente, em nosso Estado, isso foi levado muito a sério, Ok? nós temos aí a grande maioria dos estados que não tem uma política concreta e de implementação dessas validações que são necessárias. Você veja, por Certo. exemplo, um estado como Mato Grosso, que é um estado importantíssimo no setor do agronegócio, que chega a ser ridícula a participação deles em termos de validação. Quer dizer, é um país continental em que você tem um Estado que cumpre à risca as suas atribuições, mas a maioria não cumpre, e o que nós estamos observando é que o programa de regularização ambiental hoje ainda está deixando a desejar. Perfeito, doutor Edson. Mais um tema, aproveitando os nossos 15 minutos aqui de entrevista. Os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAS, eles podem ser usados hoje para compensação de reserva legal da propriedade? Isso está bem resolvido? Está bem resolvido. Está bem resolvido. Se tentou questionar esse problema também no Supremo, juntamente com essa questão de bioma, identidade ecológica e tal, mas nesse aspecto o CRA está bem resolvido e acho que assim vai continuar. Que bom, doutor Edson. Agora, a gente está vendo que a legislação realmente é muito ampla, complexa, emaranhada, vai se atualizando, ela vem e volta, as coisas vão mudando, é quase que dia a dia. Como é que o produtor se defende disso? Tem de ter, como o senhor disse, um advogado a tiracolo, tem de estar muito ligado às suas entidades. Como é que é a defesa do produtor para estar atualizado, bem informado e andar dentro da lei, né, que sempre muda? Certo. O que é que o Marco senhor Antônio, recomenda? fundamentalmente, eu acredito muito no poder das organizações, da sociedade organizada, né? Então, é isso que hoje me empolga para dizer, ele está razoavelmente protegido, né? Ok. Porque eu acho que seria muita arrogância da minha parte, eu até brinquei, mas seria muita arrogância dizer ter um advogado a tiracolo, né? Porque, na Aham. verdade, se nós tivéssemos uma lei, como se diz na gíria, redonda, de fácil cumprimento, como deveria ser, ainda mais para um setor que é tão importante para a economia do país e para as políticas ambientais como um todo. Infelizmente, não é. E eu percebo, então, que a força hoje está na sociedade organizada, nas suas associações de classe, que podem efetivamente dar um amparo ao produtor rural de uma forma geral. Bacana, é uma ótima dica. E o que é que o senhor espera? A gente ainda tem mais 2 minutinhos. Qual pode ser uma próxima novidade? Qual setor aí jurídico? Se é para o Supremo, se é para o STJ? Onde é que o produtor pode esperar uma próxima notícia aí de mudança de legislação? Do Supremo mesmo, em relação ao voto do presidente Barroso? É, hoje, praticamente, em termos assim de direcionamento de políticas que possam acautelar os interesses do produtor rural, nós estamos nas mãos, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal. Estamos nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que, no início, no julgamento de todas aquelas ações de inconstitucionalidade, teve um trabalho vigoroso e muito importante para a consolidação desse código que tem defeitos. Claro, como obra humana, sempre pode ter defeitos, mas que no todo ele é bom. O que nós Perfeito. precisamos é tirar do limbo da teoria para o campo da realidade Certo? aquelas informações abstratas, né, teóricas que lá estão, mas regras que efetivamente possam ser cumpridas com facilidade e que não se venha com invencionice de bioma, identidade ecológica, que ninguém sabe bem o que é, não é? Nós não precisamos desse tecnicismo, nós precisamos de ser pragmáticos, respeitadores da lei, cumpridores das nossas atribuições. Se isto se fizer e o Supremo der esse último endereçamento que dele se espera, nós estaremos
não só tirando o chapéu do Supremo e cumprimentando aí a todos os produtores rurais. Muito bem, doutor Ed, muito obrigado. Deixou aí uma palavra técnica, mas de expectativa positiva para o produtor em relação às próximas votações do Supremo nesses ajustes aí do Código Florestal. Agradeço a sua participação em Plant Talks. Espero voltar a conversarmos mais vezes, porque de fato o senhor tem uma palavra de balizamento ao produtor rural. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Antônio, por essa oportunidade. E repito, estou sempre às ordens de vocês. Perfeito, doutor Edson. Até uma próxima. Se Deus quiser.